Fala, alunos, tudo bem com você? Aqui é o professor Oswaldo Dias. Enfim, hoje vamos falar sobre aí a Aliança Militar Intergovernamental, que é a OTAN, né? Ou seja, aos dias de hoje aí perdura uma guerra entre Ucrânia e União Soviética, ou seja, a União Soviética contra, né, a Ucrânia. E quais os motivos que a OTAN participa ali fornecendo armas para a Ucrânia e não os países que fazem parte da OTAN, né, que estejam ali em combate com a Rússia. Bom, a OTAN, como eu disse para vocês, é uma aliança militar intergovernamental, ou seja, surgiu em 1949 por ideia dos Estados Unidos, que foi no contexto da bipolaridade, ou seja, vocês tinham de lado os Estados Unidos e do outro lado a República, né, as Repúblicas Socialistas, né, Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no período da Guerra Fria. E qual é o objetivo, né, desta aliança, que é baseado em 3 pilares, ou seja, você tem aí a defesa coletiva dos Estados-membros, né, impedir o revigoramento do militarismo nacionalista da Europa, né, através de uma forte presença norte-americana no continente, e encorajar a integração política europeia. Eis aí as finalidades do surgimento da OTAN. Bom, após o fim da Segunda Guerra Mundial, havia uma imensa preocupação por parte de países europeus em formar ali uma aliança que servisse, né, de defesa para a Europa Ocidental. Ou seja, para isso, países como, por exemplo, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Reino Unido, criaram então aquele que foi tratado, o chamado Tratado de Bruxelas. Ou seja, esse tratado foi um passo para a integração dos países envolvidos em assuntos como defesa e também a segurança. Porém, a participação dos Estados Unidos, né, no tratado foi vista como fundamental, né, principalmente pelo poderio militar que os Estados Unidos sempre teve. Né? Os países se reuniram para a criação de um novo tratado que fosse além da Europa Ocidental. E desta vez com a participação aí de novos países, de novos membros, contando principalmente com ele, os Estados Unidos, que foi um grande influenciador para o surgimento da OTAN, porque ele queria fazer vez frente, né, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então você tem aí os novos países surgindo, entrando dentro da OTAN. Estados Unidos, Canadá, Portugal, Itália, Noruega, Dinamarca e Islândia. Então, foi nesse contexto, com os novos países, que surgiu a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, em abril de 1949. Ok? Até aqui tudo bem? Isso foi um ato firmado em Washington, na capital norte-americana. Né? E aí a gente vai para o segundo passo, a importância dos Estados Unidos para a OTAN. Não sei se você sabe, mas é o país que mais contribui com 70% do orçamento da OTAN. Enquanto que os outros países ali, devedores inclusive, né, contribuem aí com os 2%, e muitos não pagam. Bom, o papel adotado pelos Estados Unidos, para você entender este conflito armado entre Rússia e Ucrânia, é que foi adotado, né, depois da Segunda Guerra Mundial, totalmente oposto ao papel adotado após a Primeira Guerra Mundial, quando optaram pelo isolacionismo, ou seja, preferiram se focar em assuntos domésticos, né, e se isolar do resto do mundo. Porém, dessa vez, novamente, aí você tem um dos países vencedores da guerra, ou seja, os norte-americanos decidiram então marcar forte presença no cenário mundial e fazer valer então os seus interesses. Por quê? Sendo capitalista, ele queria então proteger a Europa do avanço do socialismo, né, ou do comunismo, como queira. Então isso significou que uma revolução na política externa aplicada por Washington e a criação do Tratado da OTAN, que vai abrir as portas para que os Estados Unidos pudessem fazer frente, né, poder ali, então ajudar os países da Europa com medo de que o avanço socialista chegasse até os seus aliados. Então ele protege os países capitalistas. Então os signatários concordaram em unir forças, né, da defesa coletiva e também na preservação da paz e da segurança. Mas era nítido, né, que esse viés ideológico dessa organização, ou da organização, que pretendia então defender a democracia e também, lógico, as suas instituições, e assim difundir para outros países esses valores.
é o que quer fazer parte a Ucrânia, né, fazer parte da OTAN e se ver então protegida e distante da Rússia. E a Rússia não quer que a Ucrânia participe da OTAN, para que ela não se torne então muito próxima do Ocidente. Então, ou seja, difundir então para outros países, inclusive a democracia, né, e assim, né, fazer com que outros países pudessem então ter esses valores. Então, a defesa da democracia pelos países que faziam parte ou que fazem parte da OTAN, né, mostravam também uma forte oposição ideológica, né, ou ideologia comunista. Então, assim, a forma de enxergar o comunismo, né, como antagonista ficou marcado principalmente pelo chamado marcatismo, né? Então, o período da história americana em que pessoas suspeitas de manter ali relações ou serem simpatizantes do comunismo eram vistas como subversiva pelo governo americano. Então foi uma época de perseguição em que cidadãos americanos podiam ser afastados, né, de suas atividades profissionais e até ser presos, né, caso fosse constatado que ele era ali um mero simpatizante do comunismo, né, por suas preferências ideológicas. Terceiro, OTAN e o Pacto de Varsóvia. Em contraposição à criação da OTAN, logicamente que a Rússia não ia ficar quieta, ou seja, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vai em 1955 criar aquilo que ficou conhecido como o Pacto de Varsóvia, ou seja, em 1955. O que? Esse pacto ele estabelecia, né, o compromisso de ajuda mútua dos países participantes, né, em casos de agressão militares contra algum deles. Percebe? Então, embora tenha sido criado com esse objetivo, o Acordo de Varsóvia, né, ele vai servir principalmente para conter revoltas internas em seus próprios territórios. Ou seja, os Estados membros do Pacto de Varsóvia eram países como a Rússia não, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Bulgária, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, República Democrática Alemã, a Oriental, né, Albânia e Romênia. Então, esses países faziam parte, eram membros do Pacto de Varsóvia. Tudo bem? Então, esse período de bipolaridade entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ficou conhecido ali então como a Guerra Fria e dividiu o mundo, né, de tal maneira que os dois países, né, e seus respectivos aliados mantinham-se em alerta, né, para eventuais ataques. Ou seja, a OTAN ela vai investir em tecnologia de defesa na produção de armas de formas estratégicas e também, né, vai espalhar pelas fronteiras soviéticas sistemas de defesa de antimísseis, né, que nos anos 80 ficou muito conhecido aí como as baterias aéreas, né? É o projeto Guerra nas Estrelas, que era para defender qualquer tipo de ataques de mísseis, né? Ou seja, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estariam então prontas para se defender. Isto pelo lado americano do então presidente Ronald Reagan, né? Um ex-ator castrão de Hollywood. Mas, apesar dos grandes investimentos, né, no campo militar e também de ambos se envolverem ali em conflitos regionais, vale lembrar que eles nunca chegaram a se enfrentar diretamente, ou seja, essa Guerra Fria ela nunca existiu, o embate ali Estados Unidos e a União Soviética. Esse embate sempre foi no campo ideológico, sempre no campo da informação, da contra-informação, né, das pesquisas militares, para ver quem conseguia mais, né, e não é à toa que hoje os dois países aí, a Rússia tem mais de 6.000 ogivas, fora as que foram desarmadas, e também os Estados Unidos com mais de 5.000 ogivas nucleares. Então, assim, isso porque o poder bélico destrutivo que os dois países possuíam e possuem ainda, né, bloqueava aí um conflito direto, né? Ou seja, as consequências de um conflito nuclear poderiam então ser irreversíveis, né? Então, a Guerra Fria, né, chegando ao final, com a crise da União Soviética, o Pacto de Varsóvia foi extinto em 1991. E lembrando que o Muro de Berlim cai em 1989 e no final de 91, né, chega ao fim
aquilo que foi um dia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então restou aí a Rússia como sendo o maior país desse bloco. Bom, a OTAN, né? A OTAN após o fim da União Soviética. Bom, a ruptura da União Soviética, ela veio oficialmente, como eu disse anteriormente, né, em em 1991. Mas antes, né, especialistas já diziam que era possível ver seu declínio já na fase final da Guerra Fria. A OTAN, ela passou então a assumir novos papéis. Até então ela havia feito nenhuma intervenção fora das fronteiras territoriais de seus países membros. E no início de 1990, porém, sob demanda, né, de intervir no conflito da ex-Iugoslávia, né, foi a primeira vez que ela agiu em território de um Estado não membro, né? Lembrando que a Ucrânia, no momento, ela deseja fazer parte da OTAN, porém, como tem um conflito interno, não se aceita países que tenham conflitos ali, né? O que eles fazem é dar possibilidade de armar a Ucrânia, porém, ela ainda não faz parte. Por isso que eles também não entram ali em conflito com a Rússia. Bom, em 2001, vale lembrar aqui que a OTAN, né, ela anunciou de forma inédita a aplicação do princípio da segurança coletiva. O que significa isso? Significa que afirma que um ataque feito a um país membro seria um ataque contra todos os demais, né? Então, é uma cláusula, né, de solidariedade militar, como, por exemplo, os ataques terroristas, né, ocorridos em setembro de 2001, né, as Torres Gêmeas nos Estados Unidos foram considerados atos de guerra pelo governo norte-americano, né, e a cláusula invocada, né, por esse motivo, né, a OTAN participou de forma ativa da organização e da invasão ao Afeganistão e sua ocupação. Entendeu? Ocupar o Afeganistão não teve nenhum problema. A Rússia ocupar, invadir a Ucrânia, aí tem problema. Entendeu? A OTAN, né, ela foi originalmente fundada para lidar, como eu falei anteriormente, com esse antagonismo que seria a ameaça da propagação do comunismo entre outras nações. Ou seja, após o fim da Guerra Fria, a OTAN ela teve que se adaptar aos novos, né, desafios globais, além de ver o terrorismo, né, como nova ameaça, e a organização então passou a atuar em outros campos colaborativos, ou seja, colaborando, né, com a operação de paz, né, e realizou aí a ajuda humanitária, como por exemplo na ajuda aos sobreviventes do furacão Katrina, né, que atingiu New Orleans, nos Estados Unidos, no ano de 2005. A Alemanha, a Espanha, Polônia, por exemplo, Hungria, República Tcheca, Albânia, Bulgária, Croácia, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, a Letônia, Lituânia e Romênia, né, são ali os países europeus ali que têm ali esse dentro do pacto, né, de Varsóvia ali. Bom, chegando então, né, às críticas de Donald Trump quanto ao governo americano sobre, né, a aliança militar. Então, durante a campanha dele, do Trump, por exemplo, né, o ex-presidente, então candidato, né, Trump, criticou muitas vezes na relevância da OTAN, né? Era injusta para ele, segundo ele, né, a baixa contribuição financeira de alguns países membros em comparação ao que os Estados Unidos sempre contribuiu, com mais de 70%, e o restante ali com 2 e pouco por cento, e nem todos eles pagavam. Ou seja, segundo ele, o país gasta, né, uma quantidade enorme de dinheiro, né, para a defesa de países que estariam aptos a contribuir muito mais. Então, desses 28 países, né, que integram, né, o bloco, apenas